Tendo perdido tudo, o milionário decidiu desafiar sua ex-esposa casando-se com uma garota do campo. Mas assim que cruzou a soleira de sua casa, ficou paralisado com a visão à sua frente. Santos era um homem do campo. Seu pai trabalhava como motorista na serraria local, enquanto sua mãe administrava uma fazenda com coelhos, vacas e bezerros, porcos, galinhas, gansos e uma grande horta, metade plantada com abóboras para alimentação animal. Santos frequentemente sonhava em ter um irmão quando criança, mas sua mãe nunca conseguiu engravidar novamente. Quando Santos tinha 12 anos, sua mãe, ao tirar água do poço, de repente gemeu, agarrou o coração, soltou os baldes e lentamente desabou no chão, onde morreu antes que a ambulância chegasse, enquanto os vizinhos assustados se reuniam. Santos lembrava-se bem daquele dia em todos os detalhes. Ali, entrando no escritório do diretor, estava o educado diretor da escola, que o encontrou sentado na terceira carteira junto à janela. Ele fez um gesto para Santos e sussurrou em seu ouvido: "Prepare-se, Santos, seu pai vai buscá-lo." De fato, seu pai estava de pé perto da varanda da escola, mexendo desajeitadamente em seu boné coberto de poeira e lascas de madeira. Ao ver seu filho, sorriu desajeitadamente e o abraçou pelos ombros: "Filho, nossa mãe faleceu. Ela se foi." No início, Santos não acreditava em seu pai. Balançou a cabeça e ficou teimoso. Então as lágrimas brotaram de seus olhos ao perceber que isso não era uma piada, seu pai não estava mentindo. Santos se soltou das mãos de seu pai e correu. Correu. Eles o encontraram tarde da noite em um campo atrás da vila, encolhido e adormecido, seu rosto inchado de lágrimas. Assim ficaram sozinhos, como frequentemente os chamava sua vizinha, a senhora Sivila. Mas o velho someiro decidiu firmemente que seu filho deveria alcançar maiores alturas, não pelo pai, mas pela mãe, para se educar, obter um diploma e se estabelecer na cidade. Portanto, ele pressionava Santos com matemática e economizava seu modesto salário para a vida do filho na cidade. Mas ele se obcecou em ganhar dinheiro extra, trabalhando sem parar, primeiro na serraria, depois em casa na fazenda. Santos, é claro, sempre estava lá para ajudar, mas ainda assim era difícil viver sem nenhum descanso. Aos 52 anos, quando Santos estava no 11º ano, seu pai começou a reclamar de sua saúde. Ora doía o lado direito, ora o esquerdo. Gradualmente, começou a declinar, cada vez mais cansado, comendo menos. Em poucos meses, passou de um homem robusto a um velho encurvado com o olhar apagado. E um dia, enquanto descansava à sombra e respirava com dificuldade depois de jogar feno, disse ao filho: "Acabou para mim, não posso continuar." "Vamos, pai." Santos sorriu, sentando-se ao seu lado e tirando a camisa suada. "O que você está dizendo?" "Continuaremos vivendo, a aposentadoria está próxima." Seu pai acenou com a mão. "Não chegarei lá." Suas palavras se mostraram proféticas. Pouco antes dos exames finais, Santos passou a encontrar seu pai acamado por longos períodos, primeiro pelas manhãs, depois durante todo o dia. Em maio, quando Santos voltou para casa em um dia ensolarado depois de completar com sucesso um exame, seu pai estava dormindo. Decidindo não acordá-lo, esperou pacientemente que ele acordasse. E seu pai já estava morto. Todo o vilarejo compareceu ao funeral do pai. Cavaram o túmulo ao lado do de sua esposa. As mulheres vizinhas, olhando para Santos, choravam tanto por piedade do pai quanto por simpatia pelo filho. O jovem de 17 anos ficou órfão, sem avós nem outros parentes por parte do pai ou da mãe. Santos também estava em choque, incapaz de acreditar no que havia acontecido, sentado junto ao túmulo de seus pais ou em casa em completo silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da cozinha. Os vizinhos bondosos se ofereceram para ajudar com a fazenda, regavam o jardim à tarde e alimentavam o gado pela manhã. Mas Santos se recuperou rapidamente. Ele havia sido criado para ser um homem. Após agradecer aos vizinhos por sua ajuda, ele se virou sozinho. Ao mesmo tempo, preparava-se para seus próximos exames, sem querer decepcionar nem seu pai nem sua mãe. Decidiu que, por todos os meios necessários, cumpriria o desejo de seu pai, se inscreveria, estudaria e encontraria uma carreira. No outono, ele havia passado em seus exames e a fazenda havia sido desmontada. A vaca foi entregue à senhora Sivila, os bezerros foram vendidos, e as aves e os coelhos foram abatidos para carne. Colheram batatas, cenouras e beterrabas, compartilhando-as com os vizinhos.
No final de agosto, Santos se despediu de todos, trancou a casa de seus pais, deu a segunda chave à senhora Sibila e prometeu visitar sempre que pudesse. O dinheiro que seu pai havia economizado foi suficiente para a viagem, a taxa do dormitório e os primeiros meses. A bolsa de estudos era modesta, então ele teve que arranjar um emprego de meio período e se transferir para um programa de aprendizagem à distância. Santos dormia pouco, comia mal e cada vez mais via o reflexo de seu pai no espelho. Seu olhar havia adquirido um aspecto de indiferença, o que o assustava. Apenas a memória de seu pai e sua mãe o mantinham em movimento. O dono do restaurante onde Santos trabalhava frequentemente o elogiava nas reuniões de pessoal por sua rapidez de pensamento e inventividade. Era um desses garçons que podia vender aos clientes os itens mais caros e melhores sem piscar. Algum dia você será um bom empresário, ele piscou para Santos. Santos nunca havia pensado nisso. Ele estava estudando na Faculdade de Gestão e Negócios há 4 anos, mas ainda não entendia completamente o que faria quando se formasse. Não tinha tempo nem energia emocional para pensar nisso. Decidiu terminar seus estudos primeiro e depois pensar no que fazer com sua vida. Não queria trabalhar em tempo parcial por muito tempo. O destino tinha outros planos. Quando Santos estava em seu 5º ano e já escrevia sua tese, em seu único dia de folga, o dono ligou: Santos, ajuda. Nosso Raulo se embebedou em algum lugar de novo. Substitua-o. Não há mais ninguém para pedir. Você receberá o pagamento pelo dia todo. Santos pausou por um momento. Raulo era o gerente. Santos o havia ajudado a resolver vários problemas quando ele estava incapacitado após indulgências noturnas e não conseguia lidar com as reclamações dos clientes pela manhã. Mas substituí-lo completamente, e por todo o dia? Estarei aí em breve, disse Santos secamente. Ele precisava do dinheiro naquele momento. Henrique Calvo, o dono, apreciou a responsividade e diligência de Santos. Durante todo o dia, após Santos, nenhum cliente insatisfeito chegou até ele. O novo administrador resolveu todas as reclamações rapidamente, e os convidados o deixavam com um sorriso no rosto e um bônus agradável na forma de uma sobremesa ou uma taça de vinho. À noite, enquanto calculava os lucros, Henrique Calvo percebeu que seria mais benéfico promover Santos do que continuar suportando as palhaçadas alcoólicas de seu parente distante, Raulo. No dia seguinte, Santos foi chamado ao escritório e felicitado por sua promoção. Ele ficou surpreso e frustrado ao mesmo tempo. Henrique Calvo, eu tenho um diploma, afinal. Entendo, Calvo levantou as mãos em sinal de conciliação. Comece se integrando aos poucos, primeiro à noite, quando está ocupado, depois jornadas completas de 10 às 6. O que acha? Te pagarei em tempo integral de qualquer forma. Santos aceitou. Ele assistia às aulas e escrevia sua tese antes do meio-dia, e à tarde corria para o restaurante Laguna para trocar de roupa para um smoking e interagir com os convidados. Ele ia bem e, pela primeira vez em muito tempo, Santos dormia o suficiente. Depois de se formar com distinção, ele levou seu diploma para Henrique Calvo. Agora posso trabalhar em tempo integral. Isso marcou o início da carreira de Santos Somero. Ele frequentemente lembrava de seu primeiro trabalho com um sorriso, mas preferia não pensar muito em seu antigo chefe. O fato era que Henrique Calvo, que inicialmente quase havia substituído seu pai, logo revelou seu lado desagradável. O primeiro ano de trabalho para Santos foi bem, e ele deu novos truques no serviço ao cliente, o que levou revistas glamourosas da capital a chamar o restaurante de um lugar ao qual você quer voltar uma e outra vez. Santos não fazia nada particularmente complicado. Presenteava os convidados com suas sobremesas características em caixas de marca, felicitava os clientes habituais em seus aniversários e outros eventos significativos, permitia que os visitantes com cães se sentassem com seus animais de estimação em uma área designada, e até substituiu a música repetitiva por trinados de pássaros e sons da natureza. No entanto, esta última ideia não agradou Henrique Calvo. O que você está pensando? Ele riu. Logo você vai querer trazer galos cantando. Santos, não somos hippies. A música clássica é clássica porque é atemporal e apetitosa. Traga-a de volta. Se você não gosta dos alto-falantes, que toque a orquestra. E a orquestra tocou. Logo houve uma discussão sobre um novo menu. Como ideia, Santos sugeriu adicionar pratos simples como gazpacho e empanadas para aumentar ainda mais a sensação de lar no restaurante.
Henrique Calvo riu desta sugestão durante a apresentação. Santos olhou para os sócios sentados ao redor da mesa e riu. Santos, os galos foram melhores, eu juro. Você não gosta de algo? Todos temos carilas, entende? Cadeiras francesas, uma orquestra, e você planeja? Você é do campo? Um dos sócios perguntou inesperadamente, cruzando os braços sobre o estômago. Santos ficou surpreso com tal pergunta. Sim, e daí? Isso é perceptível? Para as pessoas do campo, o conforto está nos pastéis, enquanto para os habitantes da cidade é uma toalha de mesa imaculada e peixe impecável servido com elegância, junto com um serviço rápido. Estou completamente de acordo, assentiu Henrique. Precisamos de pratos rápidos, mas também devem ser apresentáveis. Camarões ou mexilhões ao vinho, sugeriu um sócio. Sim, não está mal. Santos, obrigado. Pode se sentar. Santos se sentiu humilhado. Pelo resto da reunião, ele acreditava que sua excelente educação e experiência o guiavam para as decisões corretas. No entanto, suas raízes rurais se assomavam através de seu exterior refinado. Santos visitava sua aldeia com frequência, várias vezes por mês. Revisava a casa, os túmulos de seus pais, a senhora Sibila, que estava prestes a completar 70 anos, e o jardim. Não queria passar seu único dia livre por semana sentado na cidade, naquele ambiente de concreto alheio. Como Santos ganhava um salário decente, gradualmente pôde se vestir melhor, comprar relógios caros, obter uma carteira de motorista, alugar um lugar e, então, assegurar sua primeira hipoteca. Às vezes, olhando-se no espelho depois de um banho, Santos não podia acreditar que o cara musculoso com barba bem aparada e corte de cabelo impecável era ele. Ainda mais frequentemente, sentia uma desconexão entre sua vida e seu estado interior quando estava preso no trânsito em seu Lexus ou quando ia jogar golfe com Henrique ou seus sócios. Já não lhe lembravam de suas origens, mas Santos sempre lembrava que vinha do campo. O campo chamava, o atraía com a vastidão dos campos polvilhados de orvalho ao amanhecer, o calor da grama aquecida pelo sol, o delicioso cheiro de um banho aquecendo-se misturado com a umidade e frescor da noite. Nada na cidade podia substituir a sensação de estar em seu lugar natal, nem mesmo as toalhas de mesa brancas. Uma vez, durante uma partida de golfe, Henrique Calvo notou o estado pensativo de Santos e zombou, escolhendo um taco para sua tacada. Sente falta do seu gazpacho e suas empanadas? Está me humilhando de novo? Santos fez uma careta. Por quê? Por que seria isso humilhante? Eu também sou do campo, deu de ombros Henrique Calvo. O que tem de humilhante nisso? Não é isso, é o seu tom. Aqui vamos nós, cantarolou Henrique. O tom está todo errado. Raulo começou assim também. Primeiro não gostou do meu tom, depois do restaurante, agora da vida em si. E o que há de errado com as empanadas? Pode explicar? Posso. Henrique Calvo mediu, balançou e golpeou a bola. As empanadas são comuns, mas camarões em champanhe dos anos 80, isso não é algo que todos tenham. Logo entenderá. A exclusividade não está no conforto, está no status. As empanadas carecem de status. Embora Santos entendesse de onde seu chefe vinha, não podia concordar. Os convidados frequentemente compartilhavam detalhes pessoais com ele enquanto discutiam pratos, e Santos sabia que focar na nostalgia tinha que funcionar. Senão, os concorrentes se apoderariam da ideia. Precisava ser implementada com urgência. Era tão valioso, afinal de contas, para os habitantes da cidade retornarem à sua infância, à sua pequena vila natal. Eles continuariam voltando uma e outra vez. Santos havia economizado algum dinheiro e decidiu arriscar. Encontrou um lugar adequado, comprou-o e começou as renovações. Comprou móveis, uma placa, equipamentos de cozinha e pratos. Então, aproximou-se de Henrique e anunciou sua partida. Henrique ficou furioso. Te levantei do nada e é assim que você me deixa? Trabalharei como se requer, Santos tentou acalmá-lo. Há tempo até o outono. Besta ingrata, Henrique Calvo gritou. Pior que Raulo. Competir contra mim? Vamos ver quanto tempo duram suas empanadas. Santos entristeceu-se ao deixar o antigo restaurante. Não era assim que ele havia imaginado sua saída.
A princípio, a histeria de Henrique lhe pareceu estranha, mas logo entendeu por quê. Suas ideias realmente funcionavam. Haviam sido suprimidas na laguna para mantê-lo controlado, para colocá-lo em seu lugar. Porque seu pequeno restaurante familiar, Casita Vieja, tornou-se enormemente popular nas primeiras semanas de abertura. Muitas vezes não havia pessoal nem pratos suficientes, mas tudo isso era mais que compensado pelas reservas completas, as reuniões com bardos e pequenas bandas, e o cheiro de comida caseira que atraía os habitantes da cidade como gatos famintos. O gaspacho e as empanadas assadas em forno a lenha se tornaram um verdadeiro sucesso. Santos descobriu que muitos residentes da cidade vinham de vilarejos. Eles constituíam a maioria de seus clientes. O restaurante lhes lembrava sua infância na casa de seus avós ou pais, o tempo mais feliz e despreocupado de suas vidas, que infelizmente não podia voltar. Santos às vezes notava que o ambiente que criou se parecia com a casa de seus pais. Desde que abriu seu próprio restaurante, viajava ao vilarejo com muito menos frequência, apenas algumas vezes por ano, geralmente no verão para limpar os túmulos de seus pais. Não podia visitar com mais frequência simplesmente porque não havia tempo suficiente. A falta de sono, a ansiedade e a pressa constante retornaram, mas Santos gostava disso. Sentia que havia feito algo bom, havia criado um projeto do zero que lhe trazia bom dinheiro e alegria aos que o rodeavam. Provavelmente, este era o futuro que seus pais uma vez sonharam para ele. Estava contente de poder se orgulhar do que havia se tornado graças ao seu trabalho e ao deles. Santos agora tinha 26 anos. Os negócios iam excelentes. Ele havia pago o empréstimo do carro e a hipoteca, e tinha uma quantidade de dinheiro no banco. Também tinha uma carteira de investimentos. Santos sonhava em algum dia retornar ao seu vilarejo natal, renovar a casa de seus pais e então se aposentar para viver seus dias em paz. E trabalhava como um demônio para isso. Santos não conheceu Magdalene até que ela chegou ao restaurante com suas amigas para almoçar. A primeira coisa que Magdalene disse ao final de sua refeição foi: "Que lugar maravilhoso, exatamente como minha casa." Ela tinha 23 anos, havia vindo para a cidade do campo e não se envergonhava em absoluto de sua origem, o que Santos achava muito atraente. Ele não suportava aqueles que desprezavam o campo, apesar de serem de lá eles mesmos. Magdalene se tornou uma visitante frequente de seu estabelecimento. Vinha às vezes sozinha, às vezes com amigos, mas nunca com um homem. Santos supunha que ela estava solteira e decidiu conhecê-la melhor. Ele a acompanhava até seu táxi, se juntava a ela em sua mesa, e ela sempre o recebia bem. Discutiam sobre a infância, a juventude, os planos futuros e os problemas. Magdalene trabalhava como personal trainer, ganhava uma boa renda, tinha uma ótima figura e se vestia com estilo. Depois da escola, mudou-se para a cidade para não ser um fardo para seus pais. Inicialmente, pegou trabalhos ocasionais, mas depois se envolveu com fitness. Começou a ir à academia, treinou para ser instrutora e agora cobrava tarifas exorbitantes por treinamento pessoal. Um mês depois de se conhecerem, Santos convidou Magdalene para um encontro depois do trabalho, à noite, e ela aceitou. 2 meses depois, já viviam juntos em seu apartamento e logo se casaram. Magdalene organizou tudo. Ela escolheu um vestido caro, uma tiara de diamantes e anéis, alugou um clube de campo, gerenciou o restaurante, o menu e a lista de convidados. Quando Santos de repente se lembrou de conhecidos de seu vilarejo natal e sugeriu convidá-los, Magdalene franziu a testa. "São gentis, seus vizinhos e os meus, mas não estamos tão próximos deles. Quero apenas pessoas próximas em nosso casamento, entende?" Santos assentiu e então refletiu. Diferentemente de Magdalene, ele não tinha pais nem amigos. Tinha alguns conhecidos na cidade, mas realmente não podia considerá-los próximos. Eram mais como sócios comerciais. Assim, acabou que no casamento havia pessoas próximas a Magdalene e estranhos para Santos. Os pais de Magdalene aprovaram a escolha de sua filha e a apresentaram a Santos 2 meses depois que se conheceram. Um fim de semana, Santos e Magdalene foram ao vilarejo. Lá, em uma ordenada casa de troncos, viviam o senhor e a senhora Cabeza, seus futuros sogros. Resultou que quando Magdalene recordava o vilarejo e o lar, na verdade se referia mais a uma cabana, porque seu pai era um diplomata aposentado e sua mãe principalmente cultivava flores na parcela. Ficou claro que tinham menos em comum do que Santos havia esperado.
No entanto, a família Cabeza causou uma boa impressão nele. Senhor Gustavo, levando-o à parte naquele dia, expressou seu desejo de apenas o melhor para sua filha. O relacionamento com Magdalene se deteriorou rapidamente após o casamento. Antes do casamento, ela recebia Santos com um jantar todas as noites, mesmo que fosse pedido de um restaurante. Mas depois do casamento, frequentemente desaparecia em casas de amigos à noite, retornando tarde da noite, justo quando era a hora de Santos se levantar. Ela deixou seu trabalho, alegando que queria dedicar todo o seu tempo à família. Mas no final, Santos só a via de manhã por 1 hora, enquanto ele se preparava para o trabalho e ela dormia. Seu comportamento começou a preocupá-lo. Quando Santos pediu a Magdalene que passasse mais tempo em casa, ela franzia a testa. Lá vamos nós. Quer controlar minha vida? Espera que eu te espere como uma princesa trancada em uma torre? Só quero que me receba depois do trabalho como costumava fazer, para que possamos passar mais tempo juntos, suplicou Santos, sentado na beirada da cama, observando enquanto Magdalene se despia. Claro, zombou ela. Ou talvez seja você quem relaxou depois do casamento e deixou de fazer tempo para mim. Talvez eu tenha começado a sair mais com meus amigos para não me sentir tão sozinha, porque você desaparece o dia todo no trabalho. Nem sequer me liga. Você notou que comprei novas cortinas ou tapetes? Alguma vez isso passou pela sua mente? Santos não tinha nada a dizer em resposta. Decidiu que precisava fazer as pazes. Tirou dias de folga às custas do sono, tentou ligar para Magdalene de seu escritório cheio de relatórios. À noite, iam às compras. Contrariamente às expectativas de Santos, Magdalene não comprou utensílios de cozinha ou cortinas, mas roupas e cosméticos, e de luxo. Além disso, quando seu marido comentou sobre o custo das compras e sua quantidade, Magdalene se ofendeu. Te incomoda o dinheiro gasto comigo? Facilmente posso voltar a trabalhar e gastar tanto em mim mesma quanto costumava fazer. Então você poderá organizar suas próprias jantares depois do trabalho, seu mão de vaca egoísta. Santos se sentiu perdido novamente e não encontrou nada para dizer. Os argumentos de sua esposa pareciam substanciais. O casamento era um assunto delicado, isso ele havia aprendido de seu pai. Mas isso era apenas o começo. Seus dias se tornaram como caminhar por um campo minado. Magdalene se zangava se ele a chamava e a distraía de algo importante, ou ela fazia uma cena porque Santos não a chamava como de costume. Ele aguentou as crescentes brigas e escândalos por muito tempo, mas logo percebeu que se as coisas continuassem assim, não superaria seu pai. A falta de sono se transformou em insônia crônica. Deitado acordado à noite ao lado de Magdalene, que roncava pacificamente após um banho, Santos não conseguia dormir. Sua vida familiar o atormentava. Não podia entender quem tinha a culpa de suas frequentes discussões, ele ou ela. Logo estourou um grande escândalo. Supostamente, eles iriam para a celebração do aniversário do Sr. Gustavo fora da cidade, mas Santos se recusou. Depois de entregar o relatório anual, ele só queria dormir. Além disso, não queria dirigir em um estado tão cansado, preocupado que pudesse adormecer ao volante. Ao ouvir sua recusa de ir, Magdalene jogou sua bolsa no chão no corredor. Com as mãos nos quadris, ela gritou: "Eu também posso dirigir." Você pensou nisso? Não estou em condições de discutir agora, Magdalene, suspirou Santos, desabando exausto no sofá. Só quero dormir, só dormir. Minha cabeça dói. Você vai, e eu irei amanhã depois de descansar. Seu pai entenderá, acredito. Ele estava tão animado para mostrar sua nova garagem amanhã. Não pode mostrar para você? Não me respeita? Não respeita meu pai? O que mais? Magdalene explodiu, sufocada em lágrimas. E então você se pergunta por que não quero ter filhos. Magdalene, eu te imploro. Começou Santos, mas então ouviu a porta se fechar com força. Magdalene tinha ido embora. Santos não tinha nem a força nem o desejo de pensar em suas palavras. Ele adormeceu. Seu sono foi inquieto, e ele dormiu terrivelmente. Acordou 8 horas depois, completamente destruído. Olhou para o relógio, eram 4 da manhã. Lá fora, na névoa matinal, vislumbravam-se os contornos dos arranha-céus. A cidade dormia.
O sol se levantava no horizonte como um ponto de luz tênue. Parecia que o dia seria tão quente quanto o anterior, apesar do frescor matinal, o calor do asfalto já começava a se elevar. Santos tomou um comprimido para a dor de cabeça. Tomou com muita água, como sua mãe lhe havia ensinado. Abriu a janela para deixar entrar um pouco de ar fresco, tomou banho e então se dirigiu para visitar a família Cabeça em sua casa de campo. Ele foi recebido com uma recepção notavelmente fria. Ah, Santos, você chegou, senhora Cabeça abriu a porta. Por que não nos ligou? Não nos avisou que não viria ao aniversário e que viria hoje? Pensei que Magdalene teria informado vocês, disse Santos. Magdalene? A sogra levantou uma sobrancelha. Ela chegou ontem por volta da meia-noite, toda em lágrimas, descabelada. Trancou-se lá em cima no quarto dela. E é só isso. Ela diz que você é egoísta, acrescentou a senhora Cabeça. Santos sorriu involuntariamente. Parece que ela ainda é tão criança. Teremos que pensar qual dos dois é mais criança. Ele sacudiu a cabeça. Gustavo também estava chateado. Eu estava tão ansioso para te ver. Você poderia pelo menos ter enviado um cartão. Realmente não pude. Minha pressão arterial disparou assim que cheguei em casa, explicou Santos. Ele mostrou uma sacola que tilintava. Xerez e cava, seus favoritos. O que você acha que ele é? Um alcoólatra ou algo assim? Franziu a testa a senhora Cabeça. Sim, e não deveria. Está falhando o coração dele, acrescentou o senhor Cabeça. O café da manhã foi sem graça. Magdalene se recusou a descer. Gustavo Cabeça franziu a testa em silêncio e comeu seus ovos. Carolina Cabeça suspirava continuamente e olhava para seu genro com desdém através de seus óculos. Santos se sentia desconfortável. Por um lado, queria se desculpar. Sentia-se culpado por seu comportamento e por arruinar a celebração, e por enviar sua filha infeliz e zangada de volta para seus pais. Por outro lado, parecia-lhe que não tinha culpa, mas tentavam fazê-lo se sentir assim. O que fazer? Admitir a culpa, pedir perdão? Ou virar à mesa, expressar suas queixas acumuladas a Magdalene, ir embora? Ele não sabia. Então também permaneceu em silêncio e comeu. Depois do café da manhã, ele felicitou o senhor Cabeça por seu aniversário, entregando-lhe uma caixa com relógios caros. A sacola com álcool foi escondida pela senhora Cabeça em algum lugar da cozinha. O senhor Cabeça agradeceu a Santos pelo presente, apertou sua mão, e até experimentou os relógios. Mas isso não aliviou a atmosfera opressiva na casa. Santos adivinhou por quê. Santos, começou Gustavo enquanto caminhavam juntos pelo jardim, você percebe que estou zangado com você, e não é pelo estúpido aniversário? Seja como for, tenho culpa perante Magdalene, arriscou Santos. Exatamente. Sabe, já tenho 60 anos. Quero netos, não ver vocês dois discutindo. Não sei o que fazer, confessou Santos, e compartilhou seus problemas com Magdalene com seu sogro. Gustavo Cabeça ouviu atentamente seu genro e sorriu, colocando uma mão em seu ombro. Santos, entendo. Você perdeu seus pais cedo e eles não tiveram a chance de te ensinar como tratar uma esposa. Elas realmente só precisam de uma coisa, serem amadas. Não é óbvio que a amo? Santos sorriu. Eu a sustento, tento passar mais tempo com ela, a trato com delicadeza, como uma criança. Isso é exatamente o problema. Você a vê como uma criança, como alguém tolo e ingênuo. Está tentando ensiná-la sobre a vida. Acredite em mim, Magdalene sabe melhor que você o que fazer e quando. Só pare de pensar que pode ensiná-la algo. Você não pode. Santos voltou para a cidade angustiado e humilhado. Então, segundo os pais de Magdalene e a própria Magdalene, ele fazia demandas irracionais? Desde quando dedicar tempo ao lar e ao esposo, e não vagar por clubes à noite, se tornou anormal? Nunca havia restringido Magdalene em nada. Quer trabalhar? Trabalhe. Quer ficar em casa? Fique. Reúna-se com amigos, com vídeos, faça o que quiser, mas esteja presente, não desapareça por dias. Realmente pensava como um tirano que não pode lidar com as mulheres?
Ou talvez Magdalene e seus pais tivessem se tornado um pouco audaciosos demais, vivendo às suas custas. Decidiu tentar consertar as coisas com sua esposa e se reconciliar. Enviou-lhe uma cesta de flores com um bilhete que dizia "Perdoe-me" e a ligou. Uma semana depois, foi à casa da família e trouxe Magdalene de volta. O primeiro dia foi perfeito. Voltaram a ser os companheiros mais próximos. Magdalene cozinhou peixe vermelho, Santos chegou cedo do trabalho e trouxe uma garrafa de vinho. Discutiram sua briga e o que deveriam evitar no futuro. Então Magdalene foi tomar banho. Santos pensou que ela iria para a cama, mas não. Magdalene se vestiu, aproximou-se de Santos e o beijou na bochecha. "Vou sair com as meninas", disse ela. "Vá", suspirou ele, tentando não se irritar. "Você ficará fora até de manhã? Precisa que eu te leve?" "Talvez sim, talvez não", sorriu Magdalene. "Quero ficar com você", soltou Santos de repente. O sorriso desapareceu do rosto de Magdalene. "Por quê?" "Para arruinar minha noite. Quero passar mais tempo com você. Talvez eu goste. Poderíamos ir a clubes a noite toda." "Não", cortou Magdalene. "Você age como se quisesse me controlar e me educar de novo. Eu me viro sozinha. E você precisa dormir, tem trabalho amanhã." Ela deu a Santos um beijo seco na bochecha e saiu. Ocorreu a ele a ideia louca de segui-la. Santos sentia que sua esposa estava sendo infiel. Também sentia que estava enlouquecendo. Viveram juntos por mais um ano. Magdalene, ainda sem trabalhar, continuou gastando dinheiro sem cuidado, desaparecendo à noite e voltando para casa de manhã para dormir. Santos trabalhava cada vez mais, frequentemente fazendo suas próprias refeições e comendo sozinho. Tentou explicar a Magdalene que o estilo de vida que ela levava estava destruindo não só o casamento deles, mas também ela mesma. Afinal, a vida não pode ser apenas comprar vestidos e ir a clubes. Você precisa de uma profissão, um negócio, objetivos. Magdalene descartava suas tentativas de ensiná-la sobre a vida e às vezes até o ameaçava: "Eu poderia ligar para meu pai para que ele fale com você e o faça entrar em razão, porque você está tentando me educar de novo." Logo, Magdalene informou a Santos que queria o divórcio. Ele ficou em choque. Viveu sozinho por uma semana depois que Magdalene empacotou suas coisas e se mudou de volta para seu apartamento alugado onde morava antes de se casarem. Durante essa semana, ele percebeu que estava melhor sem Magdalene do que com ela. Não restava vestígio de seu afeto e carinho anteriores. Por que se torturarem um ao outro? Ele aceitou o divórcio. Santos foi ao tribunal com o coração tranquilo, confiante de que se separariam amigavelmente. Mas se deparou com uma desagradável surpresa no tribunal. Então, Sr. Somero, o senhor não tem reclamações contra sua esposa e está pronto para dissolver o casamento dividindo os bens pela metade, deixando o apartamento para sua esposa e conservando sua parte do negócio? Concorda? Senhora Somero, concorda com os termos de seu esposo? Não, os olhos de Magdalene brilharam. Exijo metade do negócio. Santos ficou gelado. Percebeu que o divórcio não seguiria o roteiro que havia imaginado. Sabia que Magdalene poderia reivindicar metade do restaurante, mas na verdade ela nunca havia demonstrado interesse pelo restaurante de Santos, então ele havia esquecido completamente disso. Preciso da metade do restaurante. Tudo segundo a lei. Isso levou a prolongadas batalhas legais. O advogado de Magdalene pressionava sua agenda, enquanto o advogado de Santos exigia que aceitassem seus termos. Mas Magdalene não cedia. Depois de vários meses, ela ganhou metade do negócio de Santos. Ele estava fervendo de injustiça e raiva quando a decisão foi anunciada, mas não havia nada que pudesse fazer. Satisfeita com o resultado, Magdalene não incomodou seu ex-marido por várias semanas. Então ele soube da terrível notícia: Magdalene planejava vender sua parte do negócio. Santos a ligou, tentando descobrir para quem ela tentava vender sua criação por uma ninharia. Ela apenas riu. Não posso dizer, é um segredo. Você saberá em breve. Santos descobriu em uma das reuniões. Apareceu nada menos que Henrique Calvo. Ele contemplou com desprezo o interior, os funcionários, Santos, e declarou: horrível. Que lugar sem gosto.
custará uma fortuna para consertar. Santos pensava que o inferno era seu último ano vivendo com Magdalene e as batalhas legais, mas estava enganado. O verdadeiro inferno começou quando teve que lidar com seu antigo chefe e rival como coproprietário do negócio. Henrique Calvo rejeitava todas as propostas de Santos e, como coproprietário, começou a mudar gradualmente o conceito e o menu, o pessoal e os fornecedores. Os visitantes observavam tristemente, e às vezes com raiva, o declínio de Haute Cottage. Os pratos se tornaram insípidos, o interior empoeirado e desgastado, o pessoal grosseiro, e o programa cultural foi complementado com canções vulgares. A clientela do restaurante também mudou. Em vez de indivíduos cultos que buscavam um ambiente acolhedor, as mesas se encheram cada vez mais de valentões atraídos pelo menu barato composto principalmente de pratos horríveis, garçonetes acessíveis e a possibilidade de fumar diretamente na mesa. Os antigos clientes visitavam com menos frequência e, então, também diminuíram os novos. No final do mês, Santos reconciliava as contas com apatia, percebendo que operavam com prejuízo. Mesmo assim, às vezes ele alimentava a esperança de que seu antigo chefe deixaria de destruir seu negócio. Isso não aconteceu. Em um momento, Santos percebeu com horror que não tinha dinheiro para pagar os fornecedores nem fundos para os impostos. O restaurante precisava ser vendido. Não havia interessados em comprar o negócio em decadência. Um dia, Henrique Calvo apareceu no escritório de Santos com um sorriso zombeteiro e ofereceu comprar sua parte por uma ninharia, tornando-se o único proprietário. Santos aceitou. Àquela altura, não restava vestígio da reputação de sua criação. Incapaz de pagar o empréstimo bancário que havia feito anteriormente, Santos decidiu vender seu apartamento. Um dia de setembro, carregou uma pequena mala em seu carro e se dirigiu ao vilarejo, único lugar onde sentia que poderia se recuperar do dano infligido por seu concorrente e sua ex-esposa, tanto material quanto psicologicamente. A casa da infância de Santos o recebeu com puxigos tapados e mato até o pescoço. Havia sido negligenciada por muito tempo. A vizinha, Senhora Sivila, havia envelhecido e deixado de cuidar de seu jardim. Outros vizinhos gradualmente esqueceram Santos e seu pai. Assim, a casa começou a se deteriorar lentamente e a se encher de teias de aranha. Precisava de reparos. No entanto, ainda era um lugar de força, e força era o que Santos precisava desesperadamente agora, já que quase não lhe restava nenhuma. A senhora Sivila ficou muito feliz com o retorno do jovem someiro. Frequentemente o visitava para ver como ele estava, trazendo algo saboroso, bolos, geleias. Tomavam café na velha cozinha que Santos havia posto em ordem. Ele lavou as paredes, os pisos, o teto, as janelas. Limpou a mesa e as cadeiras de excrementos de ratos. Pendurou cortinas trazidas pela senhora Sivila. Arrumou os pratos que havia trazido da cidade em um armário torto e trocou a lâmpada. Santos contou à sua vizinha sobre seu casamento e divórcio. Chorou amargamente, mordendo o punho e amaldiçoando. A senhora Sivila sorria com calma, acariciava sua cabeça despenteada e lamentava: "Chore, querido, chore. Não guarde isso. Ai, essa Magdalene. Ai, esse Henrique Calvo. Te machucaram, te roubaram." No início, Santos ficava envergonhado por ser tratado como uma criança, mas eventualmente deixou de se importar. Afinal, a senhora Sivila o conhecia desde que era um menino. Depois de vender todas as suas propriedades, a Santos não restava muito dinheiro. Ele substituiu algumas das tábuas do piso podre, as janelas velhas, as portas e as telhas do telhado. Não sobrou dinheiro para móveis nem eletrodomésticos. Santos conseguiu consertar o que havia, limpou o sofá e substituiu os pés das cadeiras. Aqui no vilarejo, ele redescobriu seu prazer em trabalhar com as mãos. Era maravilhoso acordar de manhã não ao chamado de um contador, mas ao canto de um galo. Seu sono e apetite retornaram. Um mês depois, em maio, Santos decidiu trabalhar no jardim. Primeiro, usou a foice de seu pai para cortar e queimar todas as ervas daninhas na vala perto da porta. Depois, durante uma semana, com uma pá, encontrou sementes de tomates, pimentões e alcachofras. No final do mês, Santos se sentou satisfeito na varanda de sua casa de infância, em uma velha cadeira rangente, bebendo suco e olhando para sua terra. Algumas áreas já mostravam os primeiros brotos e os arbustos estavam em flor. Foi então que a senhora Sivila mencionou o assunto do casamento.
Você arrumou tudo, Santos. Conseguiu. E parece que seu coração se curou. Poderia amar alguém de novo? Senhora Sibila, amor? Santos riu. Ainda estou ficando grisalho por causa do meu último casamento, e você fala de amor. A vida é sombria sem amor, a vizinha estalou sua gengiva sem dentes. Sem amor, está vazia. Com amor, até um campo queimado floresce. E agora mesmo, sua alma é como esse campo. Temos moças aqui que poderiam combinar com sua alma. Santos lançou à idosa um olhar astuto. Senhora Sibila, você veio para me arranjar com alguém? Sim, vim, respondeu ela sem um traço de engano. Há uma moça chamada Ana. É a moça certa, mas não conseguiu se casar. Todos os rapazes decentes já estão comprometidos. Só restam bêbados, e um bêbado não serve para ela. Ela é boa demais para isso. Santos prometeu conhecer Ana, mas seu nome só fazia sorrir. Ana certamente não tinha educação e raramente saía do vilarejo, só em dias de festa. A senhora Sibila disse que Ana trabalhava em uma fazenda. Então, uma leiteira? Sobre o que uma leiteira e um ex-restaurateur conversariam? Chegou o dia em que Ana deveria visitar a senhora Sibila para levar sua pensão. Ela vinha todo mês depois do trabalho, do correio onde recolhia o dinheiro da idosa por procuração. Em troca de sua ajuda, a idosa a convidava para tomar suco ou almoçar. Desta vez, Santos também passou por lá para tomar café. Ao ver Ana, pensou que ela parecia exatamente como havia imaginado, uma jovem voluptuosa de 25 anos, com bochechas rosadas e grossas tranças até a cintura. Uma verdadeira leiteira. E ali estava ele, mal parecendo um restaurateur, já com um agasalho e uma camiseta, com a barba por fazer há meses, consideravelmente bronzeado e mais magro por trabalhar no jardim. Este é meu vizinho, Ana. Santos Somero, a idosa apontou para ele com seus olhos fracos e lacrimejantes. Por que você está aí parado como se não pertencesse? Sente-se, tomaremos um café. Na mesa já estavam servidos churros, uma pequena tigela de caramelos e uma grande cafeteira. Prazer em conhecê-la, Ana estendeu a mão através da mesa para apertar a dele. Ana, mas sou Ana para meus amigos e senhora Ferreira para todos os outros. Sou um amigo ou um estranho? Santos apertou sua mão robusta e calejada. Para você, sou a senhora Ferreira, respondeu ela com firmeza. A conversa não fluía. Ana e a senhora Sibila discutiam animadamente assuntos da fazenda, o aumento do preço do leite, a ruína da produção e o novo proprietário. Santos não podia contribuir para a conversa e bebia seu café em silêncio. Ana lhe pareceu brusca, ou pelo menos fria. Não sentiu nenhum desejo de conhecê-la melhor, muito menos de se casar com ela. Ficou por cortesia durante meia hora e então se desculpou, alegando tarefas pendentes. Não se ofenda, Santos, disse Ana quando ele estava saindo. Não queria ofendê-lo ao chamá-lo de estranho. Senhora Ferreira, para você sou Santos Somero, Santos piscou para ela. Não me ofendo. Obrigado pelo café. Uma semana depois, Santos foi à cidade. Precisava comprar algumas coisas para casa. Depois de 2 horas na loja de ferramentas, decidiu comer algo. Sentiu a necessidade de visitar sua antiga cabana. Santos sabia que lhe doeria voltar ao seu restaurante, mas decidiu enfrentar isso. A primeira coisa que notou foi o novo letreiro. O restaurante havia sido renomeado. O interior e o menu combinavam com o novo nome, assim como a clientela. O que uma vez foi um lugar popular para saídas familiares havia se transformado em um antro onde os operários bebiam cerveja depois do trabalho, discutindo ruidosamente e frequentemente brigando. No entanto, entre eles, um Santos desleixado e sem barbear se sentia em casa. Não se atreveria a entrar em um lugar decente com aquela aparência. Pediu almôndegas, uma salada e café. Enquanto esperava seu pedido, Santos de repente ouviu e estremeceu. Um calafrio percorreu sua coluna. Era a voz de Magdalene. Ela estava diante dele, arrumada e bem vestida, examinando sua barba com um pouco de satisfação maliciosa. Santos? É você? Mal te reconheço, Magdalene sorriu sarcasticamente, puxando uma cadeira. Posso me sentar? Não se importa, não é?
Me importo, mas você já se sentou, respondeu Santos bruscamente. O que você quer, Magdalene? Que grosseiro você é, ela fez uma careta. Só quero saber como você está. Afinal, não somos estranhos. Santos pensou em Ana e sorriu involuntariamente. Talvez eles fossem mais próximos do que ela pensava. Pelo menos Ana não havia lhe tirado seu negócio. Minha vida está bem, Magdalene. Não parece. Sabe no que pensei quando te vi? Magdalene tirou um pequeno espelho de sua bolsa. Lembrei de como você me proibia de ir aos clubes porque tinha medo por mim. Não sei do que você tinha medo, mas parece que é você quem caiu, não eu. Eu continuo fazendo compras e indo aos clubes com minha amiga, gastando dinheiro comigo mesma. Quem estava errado no final? O sangue rugia nas têmporas de Santos. Ele ficou vermelho e cerrou os punhos. Esta víbora estava zombando dele. Ela havia lhe tirado o trabalho de sua vida, estava levando uma vida de luxo com dinheiro que não lhe pertencia, e ria dele. Santos não esperou seu pedido. Deixou algumas notas na mesa e se levantou. Como despedida, disse a Magdalene, espero que seja feliz. Claro que sou. Ninguém tenta me dar lições de vida, ela sorriu maliciosamente. Perdedores não me dão lições de vida. Santos voltou ao vilarejo. Passou 2 dias em casa sem falar com ninguém, nem mesmo com a vizinha. Se borrifava com água fria e se dedicava a limpar qualquer coisa para se livrar de sua raiva. No 3º dia, sua raiva se dissipou, mas foi substituída pela tristeza. A senhora Sibila enviou Ana para ver como ele estava. À tarde, depois de seu turno, Ana passou pela casa de Santos. Ele estava cortando lenha sem camisa. Santos. Olá, ela chamou de além da cerca. Como você está? Santos cravou o machado em um toco nodoso e limpou o suor da testa. Olá, senhora Ferreira. Estou maravilhosamente. E você? Não tão bem, riu Ana. Estou cansada depois do trabalho, mas em vez de ir para casa, vim aqui. A senhora Sibila está preocupadíssima com você. É que você não pensa na idosa de jeito nenhum. Santos se aproximou do portão, abriu-o e deixou Ana entrar no quintal. Ela olhou timidamente para as gotas de suor em seu peito nu, corou um pouco, mas entrou. Provavelmente pensa que estou me impondo, Santos permaneceu em silêncio. Pois bem, estou. Mas para que saiba, não quero me casar. Santos deu de ombros. A vida já é bastante difícil sozinha, e com o marido seria o dobro de difícil. Alimentá-lo, cuidar dele, não sobraria tempo para mim. O que você faz no seu tempo livre? Santos se animou. Eu leio, vejo filmes. Às vezes pinto. Sério? Interessante. O que você lê? Principalmente clássicos. Ana saltou agivelmente sobre a cerca, sentando-se em cima e balançando as pernas. Miguel de Cervantes, Federico Garcia Lorca. Também gosto de obras estrangeiras, especialmente Ayn Rand. Os olhos de Santos se arregalaram. Uau! Eu nunca consegui terminar a obra dela, embora tenham nos recomendado no meu 4º ano de faculdade. Você realmente perdeu, sorriu Ana. Ana vivia sozinha. Nunca conheceu seu pai, seu sobrenome era a única coisa que a conectava a ele. Sua mãe lutou para criar a filha e manter a casa, trabalhando na fazenda. Desde os 16 anos, Ana começou a trabalhar ao lado de sua mãe, mas há 5 anos sua mãe faleceu. Anita era uma boa aluna na escola, destacando-se em todas as matérias, exceto em educação física e desenho técnico. Amava ler, mas não pôde frequentar a universidade. Sua mãe adoeceu com múltiplas hérnias na coluna vertebral, e seus joelhos falharam devido à artrite. Já não podia trabalhar. A carga financeira recaiu sobre os ombros de Ana. Às vezes, ela trabalhava turnos duplos para pagar os medicamentos e as viagens à cidade para consultas médicas. Infelizmente, não puderam curar sua mãe. Ela morreu de câncer ósseo aos 56 anos, deixando Ana órfã. Agora, além do trabalho na fazenda, ela também administrava o lar, uma cabra, galinhas e um jardim. Ouvindo a história de vida de Ana, Santos involuntariamente a comparou com a sua e se maravilhou com o fato de que esta jovem mulher, apesar de ser muito mais jovem,
possuía uma força de espírito muito maior que a sua. Por que você se chama Ana? Perguntou enquanto ela se preparava para ir embora. Parece tão duro. Soa um pouco como o mugido de uma vaca. Ana riu. Mas não me ofendo. Sempre me chamaram assim na escola. Embora minha mãe me chamasse de Anita. Anita, repetiu Santos, sentindo uma pontada no coração. Anita combina melhor com você. Posso te chamar assim? Anita de repente fungou. Desde que minha mãe morreu, ninguém me chamou assim. Pensei que nunca mais ouviria isso. Posso te chamar assim, é claro. Obrigada por me ouvir. Em seu próximo encontro, Santos fez a maior parte da conversa. Anita veio vê-lo depois do trabalho, trazendo bolos da parte da senhora Sibila. Tomaram café e, como nos velhos tempos com a idosa, Santos falou sobre seu casamento, divórcio e restaurante. Mas agora era mais emotivo e detalhado. Ele estava interessado em ouvir a perspectiva de uma mulher de fora, porque no fundo Santos ainda se culpava por tudo o que havia acontecido. Ele contou a Anita o quão próximos ele e Magdalene eram no início, como podiam conversar por horas sobre tudo, desde o trabalho até histórias da infância. Como ela falava com entusiasmo sobre as diversões que tinha no jardim de seus pais, enterrar tesouros de cacos de vidro coloridos, montar armadilhas para pássaros. Santos se reconhecia nessas histórias. Como os pais de Magdalene o haviam recebido calorosamente, e ele os considerava genuinamente como seus próprios pais de certa forma. Pedia conselhos, ajudava na casa nos fins de semana. A reação da família Cabeza ao divórcio chocou profundamente Santos. Eles ficaram do lado da filha e se recusaram até mesmo a ouvir qualquer explicação de seu ex-genro. Para eles, Santos Somero simplesmente não existia mais. A divisão do negócio, ao qual sua filha não tinha nenhuma ligação, também não suscitou questionamentos na família Cabeza. Segundo seu sogro, Sr. Gustavo, tudo estava de acordo com a lei, metade do negócio para a esposa. Anita ouviu Santos com a boca aberta, às vezes esquecendo o caramelo meio comido em sua mão ou a xícara de café fria. Ela simpatizava com ele e desprezava profundamente Magdalene e seus pais. Na opinião de Anita, Magdalene havia se comportado terrivelmente no casamento. Embora seja compreensível querer independência do marido, ter seus próprios passatempos e a capacidade de se reunir com amigos, e até mesmo o desejo de não trabalhar e administrar o lar, passar noites em clubes com amigos que Santos só havia visto uma vez em seu casamento, Anita considerava uma disfarçatez. Ela também achava injusto acusar Santos de prestar pouca atenção à sua esposa e de ser controlador. Sempre fui crítica com as mulheres que se comportam com seus maridos como se fossem suas mães, disse Anita quando Santos terminou sua história, e desprezo os homens que, como tiranos, exigem que suas esposas deem conta de tudo, onde estiveram, com quem estavam, quanto gastaram. Mas seu caso é diferente. Anita acreditava que Santos havia tentado até o fim salvar o casamento. Ele havia tentado passar mais tempo com Magdalene e nunca repreendeu por seu desperdício, preguiça ou insolência, embora talvez devesse tê-lo feito. Quanto a Magdalene, ela não valorizava seu casamento de forma alguma, e seus pais, por mais que Santos os respeitasse, também eram pessoas más, gananciosas e mal-intencionadas. Assim, Anita concluiu, Magdalene era obviamente a culpada por tudo o que havia acontecido. Mas Santos também tinha culpa por ser gentil e ingênuo demais. Como você conseguiu se tornar um empresário com esse caráter? Anita sorriu. Santos ficou atônito. Você é tão sábia, Anita. Sim, agora vejo toda a situação de fora. De verdade, sou um tolo estranho e idiota. É porque você precisa ler os livros certos, ela riu. Santos gostava de sua risada e sorriso, e da sinceridade de sua nova conhecida. Assim, sem perceber, passaram a uma comunicação informal e deixaram de se considerar estranhos. À noite, frequentemente se reuniam na casa da senhora Sibila. Cozinhavam o jantar e discutiam sobre o que havia crescido na cidade, as últimas notícias. Anita começou a contar sobre os livros que havia lido. Santos ouvia com interesse, enquanto a senhora Sibila começava a bocejar e os dispensava com um aceno de mão. Ai, não aguento mais. Vou me deitar. Vocês cuidam dos churros depois. Após comer, Santos nunca entendeu se realmente as conversas sobre literatura cansavam sua vizinha ou se ela simplesmente queria deixá-los sozinhos para não interromper sua aproximação.
Em qualquer caso, logo Santos percebeu que estava apaixonado. Não da mesma maneira que havia estado por Magdalene, quando perdia a cabeça só de olhar para ela, mas igualmente intenso. Simplesmente era diferente. Anita era calorosa, autêntica, sincera. Não havia nenhum grama de falsidade nela. As conversas com ela o acalmavam, em vez de abrir velhas feridas como acontecia com Magdalene. Santos decidiu confessar seus sentimentos. Para sua surpresa, Anita correspondeu. Eu também me sinto tão tranquila com você, como em casa. Você é meu lar. Começaram a viver juntos. Anita se mudou para a casa de Santos, fechou a sua e trouxe a cabra e as galinhas para o estábulo de Santos. Vinha 2 vezes por semana para verificar seu jardim e encarregou um menino vizinho de regá-lo em troca de um pagamento. Com seu toque, os cômodos da casa de Santos se encheram de calor, e o jardim se adornou com flores. Anita continuava trabalhando como leiteira e conseguiu um emprego para Santos em sua fazenda. Suas tarefas incluíam distribuir a ração e limpar os estábulos. Não era o trabalho mais agradável e fisicamente era pesado, mas pagavam bem. Com seu primeiro salário, comprou uma cama nova para a casa e alguns utensílios. Com o segundo, equipou a cozinha com eletrodomésticos, um fogão e uma chaleira. Com o terceiro, fez uma reforma no banheiro. E depois de 6 meses, entregou um anel a Anita. Fez tudo como se deve, comprou flores, se ajoelhou. Anita aceitou ser sua esposa. Foram à cidade e se casaram discretamente, sem convidados. Era fevereiro. Decidiram celebrar o casamento em maio para reunir todo o vilarejo no jardim. Enquanto isso, viviam como uma família. Iam juntos para o trabalho e voltavam juntos. Quando Anita tinha um dia de folga e Santos estava de turno, ela se ocupava das tarefas domésticas, lavava as cortinas, assava e, é claro, lia confortavelmente encolhida em uma poltrona com os pés para cima. Quando Santos tinha um dia de folga, todas essas tarefas recaíam sobre seus ombros, e ele constantemente tentava consertar a casa. Em 1 ano, ela havia se transformado, estava mais luminosa, espaçosa e viva. Santos gostava disso. Sua vida se parecia cada vez mais com a de sua infância antes da morte de sua mãe, cheia do aroma de pão fresco e roupa recém-lavada, um querido amigo próximo, trabalho físico constante e uma mente repleta apenas de planos futuros, renovar a casa e a vida matrimonial. Planos que traziam alegria, fazendo com que cada manhã fosse desejada. Anita também gostava de sua nova vida. Finalmente, depois de tantos anos, podia relaxar e confiar em alguém. Podia compartilhar parte da responsabilidade. Santos provou ser um marido sábio. Não exigia que Anita fosse a dona de casa perfeita. Sempre notava quando ela estava cansada ou doente. Cuidava dela com ternura nesses momentos e era grato por tudo que ela fazia por ele. A primeira vez que provou seu gazpacho característico, seus olhos se reviraram de prazer. Anita, isso está delicioso. Nunca provei algo assim em nenhum restaurante. Me dá a receita? Nem em sonhos, riu Anita. Esse segredo irá comigo para o túmulo. Ele valorizava sua companhia em sua vida, seu apoio e sua capacidade de discutir honestamente os problemas e encontrar soluções. Uma vez, seu salário atrasou em maio e ele estava envergonhado. Como viver às custas de Anita? Era vergonhoso. Vendo como ele lutava com o uso de seu cartão bancário na loja local do vilarejo, Anita riu. Santos, de verdade, somos família. Por que você está tão envergonhado? Porque sou um homem, resmungou Santos. Não fui previdente. Gastei tudo em tábuas. Confiei demais. Como um tolo. Você não é um tolo, e tem mãos de ouro. Olhe, ela apontou para sua casa, oculta atrás da espessa vegetação das árvores. Olhe como está bonita. Você lhe deu uma segunda vida. Santos parou e olhou para a fachada pintada de marrom que se via através dos ramos. As novas janelas no sótão e no primeiro andar refletiam o pôr do sol. Uma fina fumaça saía em espiral da chaminé. As galinhas se pavoneavam importantemente sob as janelas. No canteiro de flores, um gato vizinho cor de gengibre estava sentado na nova cerca de madeira. Sim, a casa realmente parecia viva agora. Mas ele não se sentia menos culpado por isso.
Sinto muito, abraçou Anita pelos ombros e a puxou para perto. Serei mais previdente de agora em diante. E pelo nosso sustento, te organizarei um casamento de verdade, de acordo? Anita assentiu. Durante todo junho, Santos se preparou para cumprir sua promessa. Construiu um altar de ramos de salgueiro no quintal, várias mesas e bancos. Fez arranjos com uma banda que frequentemente tocava em seu restaurante para que viesse ao vilarejo por um dia. Estava muito preocupado com quanto pediriam os músicos por um evento tão remoto, mas eles riram, passando o telefone entre si em brincadeira. Santos Somero. Como não iríamos fazer isso? Tocaremos pelos velhos tempos. Não precisa de dinheiro. É uma ocasião tão especial. Parabéns. Sim, forneceremos a música, e você traga as bebidas espirituosas, ou não há acordo. Ele vendeu seu relógio, a única lembrança de sua vida anterior, e comprou um vestido para Anita. Quando a levou à cidade com o pretexto de dar um passeio, ela hesitou indecisa na entrada da loja de noivas, olhando os manequins. Santos, não. Será provavelmente caro. Você queria economizar. Você está prestes a me dar metade da sua vida. O vestido certamente custa menos. Anita sorriu. Ela escolheu um vestido simples, sem babados nem rendas, apenas um fino chifon e batista, mas com uma longa cauda. Ela o experimentou emocionada, mostrando-se para Santos de um pedestal em frente ao espelho, sorrindo. Sempre sonhei com isso. Tem certeza de que não é caro? Não teremos que sobreviver só com água pelo resto de nossas vidas, não é? Não, riu Santos, admirando-a. Ele considerou bem gasto o dinheiro que conseguiu na casa de penhores pelo seu relógio. Vendeu a lembrança de sua vida anterior para começar uma nova de maneira bonita. Convidaram todo o vilarejo e alguns conhecidos de Santos, antigos sócios que mantinham boas relações com ele, fornecedores, garçons, um advogado. Festejaram graças aos fornecedores que trouxeram carne fina, peixe, frutas, verduras, queijo e vinho. Acabou sendo um evento de restaurante ao ar livre. O casamento começou com uma cerimônia perto do altar que Santos havia feito na primavera. O sacerdote do vilarejo, da pequena igreja onde haviam ido se confessar de antemão, os declarou marido e mulher. A celebração continuou com um banquete, felicitações, danças e entrega de presentes. Quando os convidados se levantaram das mesas à noite para ver os fogos de artifício, Anita, de pé junto a Santos, sussurrou, obrigada. É como um conto de fadas. Estou tão feliz. Santos a beijou na testa, que cheirava a flores silvestres. Eu também estou feliz. Na manhã seguinte, depois de limpar e se despedir dos convidados, Anita se sentou na varanda bebendo suco. Santos começou a desocupar seu antigo quarto, planejando transformá-lo em um berçário no futuro, e encontrou um álbum. Levou-o para Anita para mostrar-lhe. Ela olhou as fotografias e perguntou a Santos o que estava acontecendo nelas. Histórias de seu passado. Rindo às vezes até doer o estômago. Então Anita se lembrou, tem um igual em algum lugar. Vou procurá-lo. Seu álbum não era tão impressionante. Havia poucas fotos, mas seu valor não diminuía por sua escassez. Uma fotografia em particular chamou a atenção de Santos. Mostrava a mãe de Anita junto a um homem que lhe era muito familiar. Quem é este? Perguntou, apontando para o homem na foto. Meu pai. Não sei seu sobrenome, mas seu nome é Andreu. Minha mãe nunca falou dele, mas a senhora Sivila sabe muito. No entanto, não tenho certeza de quanto é verdade. Segundo a senhora Sivila, o pai de Anita era um habitante da cidade, um forasteiro. Desconhecia-se o que o havia trazido ao vilarejo, mas foi lá que conheceu sua mãe. 1 ano depois que esta foto foi tirada, Anita nasceu. Andreu era um homem abastado, como costumava dizer a mãe de Anita. Por isso, ela acreditava que o futuro de sua filha estaria assegurado. Mas se enganou. Andreu não reconheceu a paternidade, não se casou com a mãe de Anita, mas simplesmente desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido. A mãe de Anita decidiu não exigir nada nem se rebaixar. Seu orgulho não permitia. Lamentou durante vários anos e então assumiu a responsabilidade de criar sua filha sozinha. Decidiu garantir que Anita pudesse se virar por conta própria, não importava o que.
A mãe de Anita mencionava raramente seu pai, e sempre com reticência e sem poder evitar apertar a mandíbula de raiva. A senhora Sivila não sabia o sobrenome nem o nome completo do pai de Anita. Anita não tinha nenhum desejo de procurá-lo. Para quê? Por seu dinheiro. Ele arruinou a vida da minha mãe. A traiu. Ela nunca conseguiu amar de novo. Se tornou dura, coberta por uma armadura. Também me traiu. Nunca se interessou por mim. Parece que não lhe interessa. Então, por que eu o procuraria? Santos compartilhava a raiva e a dor de sua esposa. Mas o misterioso Andreu continuava rondando sua mente. Partia lenha e tentava se lembrar onde o havia visto. Cavava batatas e pensava nele. Observava Anita enquanto ela penteava seu longo cabelo em frente ao espelho e voltava a pensar nele. Uma noite, enquanto assistiam a um filme aconchegados no sofá, de repente se deu conta. Andreu era aquele mesmo sócio comercial de Henrique Calvo que uma vez ridicularizou sua ideia sobre as empanadas. Definitivamente era ele. Surpreso por sua descoberta, Santos sorriu, sacudiu a cabeça, mas decidiu não dizer nada a Anita ainda. Primeiro, e se estivesse enganado? Segundo, não estava certo se identificar seu pai era importante para Anita. Ela notou uma mudança em seu estado de ânimo, mas assumiu que era uma reação ao filme. Para confirmar sua suspeita, Santos precisava aprender o nome do sócio e alguns fatos sobre sua biografia. Melhor ainda, precisava falar com ele pessoalmente. E lidar com Henrique Calvo neste assunto era inevitável. Santos se enfurecia com a necessidade de pedir ajuda a seu antigo chefe, que havia tomado seu negócio e o destruído completamente. Mas não via outra solução. Um dia, quando veio à cidade para fazer a manutenção de seu carro, parou na Laguna. No tempo desde que Santos havia deixado de trabalhar lá, o restaurante havia decaído severamente. As cadeiras de couro precisavam de novo estofamento, queimadas por cigarros nos lugares mais inesperados. As mesas estavam cheias de chicletes grudados na parte inferior e marcadas com grafites de conteúdo indecente na parte superior, incluindo insultos dirigidos ao restaurante. A julgar por eles, a qualidade da comida também era deficiente. Santos pediu uma massa. O garçom, desculpando-se, informou que o prato já não estava disponível e sugeriu que ele escolhesse outro. Santos optou por uma tortilha de batatas, mas essa também faltava no menu. Como é possível? Riu Santos. Se um prato está no menu, como pode não estar disponível? Entendo que falte um item, não atualizaram o menu, mas tudo seguido? Então, o que vocês têm? Temos batatas fritas, nuggets de frango e uma salada de verduras frescas, sorriu, desculpando-se, o garçom. E do menu principal dos pratos principais temos torrija, informou o garçom com orgulho. Santos sacudiu a cabeça. Pediu café com torrija e esperou. As coisas claramente não iam bem para Henrique Calvo. Santos sentiu um prazer culpado pela desgraça de seu antigo chefe concorrente, um bálsamo para a ferida que deixou sua traiçoeira gestão da Laguna. Havia convertido um bom lugar em um antro, e agora recebia seu merecido. Por outro lado, qualquer estabelecimento em decadência entristecia Santos. Criado por seu pai, lhe ensinaram a não associar um lugar com seu dono. E se o dono era ruim, o restaurante ainda merecia compaixão. Lembrava-lhe uma criança deixada de lado durante muito tempo por pais negligentes. Sem o cuidado adequado, seu pai ensinou a Santos: tudo que você toca está sob sua responsabilidade. Esqueceu de dar água à vaca? Você tem a culpa. Não conseguiu guardar o feno sob o telhado a tempo e se molhou com a chuva? Você tem a culpa. E deve ser responsável por isso. Santos se perguntava se Henrique Calvo se sentia culpado pelo mau desempenho do restaurante ou, como de costume, culpava todos os outros. Ou talvez a Laguna simplesmente tivesse se tornado vítima de velhos rivais, como havia sido Old Cottage. Não teve que esperar muito por uma resposta. Logo Henrique Calvo viu Santos passando. Pareceu surpreso, hesitou, depois decidiu se aproximar. Sentou-se em frente a Santos e o cumprimentou. Santos retribuiu o cumprimento com seriedade. A torrija que havia estado esperando por quase 20 minutos estava seca e insípida, e o café era amargo. Bem, Santos. Como vai a vida? Bem,
respondeu Santos brevemente, limpando a boca com um guardanapo. Muito melhor que antes. E você? Bem, o que posso dizer? Henrique Calvo deu de ombros. O mesmo de sempre. Ambos os restaurantes funcionam e geram lucros. Então por que não troca as cadeiras? Santos sorriu. Estão todas furadas. Dá medo sentar. E há um problema com o menu. De todos os pratos principais, só a torrija. E essa está rançosa. As pessoas gostam, deu de ombros Henrique Calvo. Obviamente a alta sociedade não vem aqui. Aqueles que se envergonham de ir a lugares decentes se sentem como reis aqui. Bem, isso até nos beneficia mais. Mais receita, menos necessidade de investir. Terrível, Santos sacudiu a cabeça. Você é apenas jovem, sorriu Henrique Calvo. Sabe, se fosse mais sábio, poderíamos ter sido sócios. Você era um cara esperto e eficiente. Poderia estar nadando em dinheiro agora mesmo. Santos sorriu. Falando nisso, lembra que você tinha um sócio que zombou das minhas empanadas? Ainda está chateado com isso? Santos, você é como uma criança pequena, juro. Como ele se chama? Pode me dizer agora? Por que não? Andreu Moreira, meu velho amigo confiável como um suíço. Santos, compreendendo aproximadamente o que significava a amizade nos círculos de Henrique Calvo, percebeu claramente que o amigo de Henrique poderia facilmente enganar e abandonar uma mulher grávida. Poderia me dar o contato dele? Santos sorriu. Henrique Calvo riu. Para quê? Pensa em voltar para o ramo? E por que não? Santos deu de ombros. Vou economizar dinheiro, vou comprar de volta meu restaurante. Isso é pouco provável. Em um local tão privilegiado. E com essa reputação. Não vou vendê-lo barato. E sobre Andreu Moreira, se vire sozinho. Tenha um bom dia. O antigo chefe de Santos se levantou da mesa e, com seu andar característico, se retirou para o escritório no térreo. Como era de se esperar, pouco havia mudado nos últimos anos. Henrique ainda temia Santos e a possibilidade de que ele recuperasse seu negócio. Saindo do restaurante, Santos pensou de repente em Magdalene. Como ela teria se saído um ano atrás? Ela estava tão segura de si mesma, sentindo-se no topo, em uma posição vantajosa. Magdalene não sabia administrar dinheiro. Certamente havia desperdiçado tudo. Havia voltado a trabalhar? Havia encontrado um novo tolo disposto a mantê-la e suportar sua ausência constante, seu descaramento e o uso dele como uma carteira? Sacudiu a cabeça para afastar os pensamentos sobre sua ex-esposa. Sua vida já não lhe dizia respeito. Ao voltar para casa, contou a Anita tudo o que sabia sobre seu pai. Para sua surpresa e a dela mesma, Anita rompeu em lágrimas, enterrando o rosto no ombro de Santos. Alguma parte de sua alma havia acreditado que seu pai não era um trapaceiro e na realidade não era uma má pessoa. Simplesmente, as circunstâncias da vida o haviam obrigado a deixar sua mãe e não manter contato com sua filha. Quais eram essas circunstâncias? Anita nunca havia tentado entendê-las, porque compreendia que não havia nenhuma justificativa válida. Não havia nenhuma razão para agir assim com as pessoas que ama sinceramente, salvo uma, a morte. A ideia de que seu pai havia morrido lhe dava forças. Por mais cruel que parecesse, afinal, a morte justificava completamente seu comportamento. Mas não, estava vivo. Vivo e são. Possuía participações em negócios de restaurantes, prosperava, dirigia um carro caro, vivia na cidade e nunca se havia interessado por sua filha nem pelo destino da mulher que havia deixado abandonada. Nunca havia adotado, nem lhe havia enviado um postal, nem lhe havia telefonado. Embora tivesse tido todas as oportunidades para fazê-lo. A Anita doía profundamente. A traição a destroçava por dentro. Mas ainda albergava uma pequena esperança. Talvez não soubesse que mamãe estava grávida. Talvez nem sequer saiba de mim. Santos tentou consolá-la. Não temos que adivinhar. Podemos perguntar-lhe diretamente. Mas você não conseguiu o número dele. Mas conseguimos um nome, sorriu Santos. Não foi difícil conseguir o número do Sr. Moreira.
O primeiro fornecedor que Santos chamou confirmou que o conhecia e lhe deu o número de Andreu. Santos não ligou ele mesmo. Em vez disso, entregou a Anita um papel com o número de seu pai escrito. Disse: "Este é seu pai. Depende de você se decide ligar ou não." Anita não ligou. Tinha medo. A princípio, não podia decidir como se apresentar. "Olá, sou sua filha, sou tolo", como uma espécie de golpe. Apresentar-se com seu nome, mencionar o sobrenome de sua mãe, e o que é que sente mais, raiva dele por tê-las deixado ou felicidade por tê-lo encontrado, mesmo que seja quase aos 30 anos? E o que diria sua mãe? Provavelmente ficaria furiosa se soubesse que Anita estava planejando se conectar com um homem que a traiu. E se há uma vida após a morte, sua mãe provavelmente estaria indignada e zangada. Não estaria Anita traindo sua memória ao decidir perdoar seu pai? Todos esses pensamentos giravam em sua cabeça enquanto trabalhava, voltava para casa, preparava o jantar ou escutava Santos. Parecia estar distante. Santos não repreendeu sua esposa por estar retraída. Pelo contrário, estava até satisfeito com a pronta resolução da tragédia em sua família. Não tiveram que esperar muito. 2 semanas depois, Anita disse a seu marido que tinha o dia livre. "Ao voltar para casa hoje, vou ligar. Por favor, me sirva um pouco de água. Estou tão nervosa. Minhas pernas tremem. Sinto que vou desmaiar de medo." Entraram em casa. Santos lhe serviu um copo d'água e se sentou em frente a ela. Anita discou o número e colocou no viva-voz. Depois de alguns toques, uma voz feminina atendeu. "Alô?" Santos ficou imóvel. Anita, olhando-o confusa, perguntou: "Olá, este é o número do Sr. Moreira?" "Sim, ele deixou o telefone em casa." "É algo urgente?" "Quem é você?" "Eu." A Anita hesitou. Estamos ligando para informá-lo de algo importante." Santos se juntou à conversa. "Olá, sou Santos Somero." "Somero?" respondeu a mulher. "Sim, meu marido mencionou algo sobre você." "Lembro-me." "Você é restaurateur?" "Sim." "E como posso me dirigir à senhora?" "Dona Moreira?" "Dona Moreira", começou Santos. "Muito prazer. Entenda que junto a mim está sentada Anita, a filha de Andreu Moreira. A senhora sabe algo sobre ela? Alguma vez ele mencionou ela?" Houve um silêncio. Um silêncio intimidante. Anita mordia nervosamente seu polegar, lançando olhares assustados a seu marido. Ele lhe ofereceu um sorriso encorajador, embora ele mesmo se sentisse desconfortável. "Uma filha?" finalmente perguntou a senhora Moreira. "Sim, uma filha." "Está certo disso?" "Sim", respondeu Santos. "Temos uma fotografia de seu marido com a mãe de Anita. Infelizmente, ela faleceu. Ela não pode confirmar sua conexão, mas há muitas testemunhas disso." O silêncio voltou a pairar no ar. Então se ouviu um forte suspiro do outro lado. "Meu Deus! Então ele não sabia." "É claro que não," disse amargamente a esposa de Andreu, rindo. "Quero me encontrar com vocês e com esta moça, Anita." "Onde posso ir?" "Irei agora mesmo." Santos lhe deu seu endereço. Duvidava que a senhora Moreira viajasse tão longe e estava muito preocupado que ela contasse tudo a seu marido e ele a convencesse de que tudo era falso. No entanto, seus temores eram infundados. Dona Moreira chegou nesse mesmo dia, algumas horas depois de seu telefonema. Anita, que estivera sentada pensativa na varanda escutando o canto noturno dos grilos e as canções dos pássaros, levantou-se rapidamente. Santos estava sentado ao lado dela, limpando os sapatos. De repente, um carro parou em frente à sua porta, estacionando ao lado do carro de Santos. Uma mulher esbelta e jovial saiu, vestida com um blazer elegante e jeans. Ao se aproximar do portão, tirou os óculos, apertou os olhos e acenou com a mão. "Olá, vocês." "Santos, cheguei ao lugar certo?" Santos foi ao seu encontro, limpando as mãos nas calças. "Sim, olá, Dona Moreira." "Exatamente." Anita se levantou de um salto ao ver a mulher no portão. Estava assustada.
Agora ela entraria no quintal e começaria a repreendê-la por tentar, com sua lembrança de sua existência, arruinar a vida de um casal feliz. Ou pior ainda, acusá-la de ser uma golpista que exigia dinheiro em troca de seu silêncio. Mas Dona Moreira não se mostrou uma megera, e sim uma mulher bastante agradável de uns 50 anos. Por sua aparência, se via que não ostentava sua riqueza. Vestia com simplicidade e bom gosto, e seu comportamento era igualmente discreto. Ao se aproximar de Anita, estendeu-lhe a mão em saudação. Olá, você é Anita? Sim, respondeu Anita nervosamente, engolindo em seco. Boa tarde. Lhe ofereço um café? Não recusaria, sorriu a senhora Moreira, apertando sua mão calorosamente. Que lugar bonito! Que paz e que ar tão fresco! Vou trazer uns churros para acompanhar o café, sorriu Santos, abrindo a porta da casa. Sentaram-se a uma mesa modestamente posta, acompanhados pelo som dos pássaros que chegava pela janela aberta de par em par, tomando café e se conhecendo. Anita falou sobre sua mãe, sua infância e mostrou a fotografia. Santos permaneceu em silêncio, apertando ocasionalmente a mão de sua esposa sob a mesa. A senhora Moreira escutava atentamente e, ao ver a foto, levou a mão ao coração e exalou: é ele. É definitivamente ele. Depois do relato de Anita, ficou em silêncio por um tempo, recuperando-se e tomando seu café. Observava a fotografia com uma agitação que diminuía cada vez mais. Então começou a contar sua própria história. A senhora Moreira conheceu Andreu Moreira na universidade. Ele vinha de uma família normal, seu pai era soldador e sua mãe, vendedora. Este não era o caso de Dona. Seu pai era dono de 3 restaurantes, sua mãe não trabalhava, dedicava-se ao lar e à sua filha. Dona cresceu acostumada a um estilo de vida confortável, assistida por um motorista pessoal para ir à escola e à universidade. Gostava de Andreu porque a tratava como a todos os demais, sem adulações falsas nem tentativas de impressioná-la. Isso era raro. Geralmente, tanto rapazes quanto moças adulavam, não porque gostassem dela, mas porque seu pai era rico. O primeiro rapaz a quem ela correspondeu no amor logo revelou que havia se tornado amigo dela só pelo dinheiro de seu pai. Se ela não organizasse uma reunião para eles, ele deixaria de fingir estar apaixonado por ela. Naturalmente, terminaram e Dona se tornou mais cautelosa ao escolher seu círculo. Andreu não tentava impressioná-la. Às vezes, agia de maneira francamente tola, arrebatando-lhe um sanduíche enquanto ela comia. No entanto, sabia como cortejá-la. Presenteava-a com flores dos jardins da universidade e enormes buquês de cerejas na primavera. Levava-a aos terraços, organizando piqueniques com churros da cafeteria. O pai de Dona inicialmente desconfiou de seu pretendente. Não tinha um nome notável nem dinheiro. Mas o decano da faculdade onde Andreu estudava o elogiou como diligente e talentoso. Depois de se formar, o pai de Dona lhe ofereceu um cargo. Inicialmente, Andreu trabalhou como um gerente comum, depois como chefe e mais tarde como administrador. Logo se tornou subdiretor. Durante esse tempo, Dona não trabalhava. Decidiu que a gestão não era para ela e se matriculou em uma faculdade de artes, o que irritou ligeiramente seu pai. Continuou saindo com Andreu e caminhavam para o casamento. Inicialmente, seu pai planejava transferir o negócio para sua filha, mas percebeu que ela não tinha intenções de assumir o controle. Em vez disso, seu namorado parecia um candidato adequado para o papel, tornando o Sr. Moreira o primeiro candidato a acionista majoritário. O pai de Dona não sabia então que todos os êxitos acadêmicos e profissionais de Andreu estavam vinculados à sua quase genial habilidade para mentir, manipular e adular. Isso se revelou muito depois, quando o pai já havia se aposentado e Andreu assumiu o controle da gestão. No entanto, o velho não era ingênuo e havia preparado um contrato estipulando que, em caso de divórcio, todos os ativos iriam para sua filha e ela possuía a participação de controle nas ações. Essencialmente, Andreu trabalhava para Dona e seu pai, mas poderia perder tudo o que tinha a qualquer momento. Daí a importância de manter a imagem de um bom homem de família e marido perfeito. A proposta, o casamento, os filhos, tudo transcorreu sem problemas. Mas à medida que as crianças cresciam, Andreu começou a ficar até tarde no trabalho e a viajar frequentemente a negócios. Inicialmente, Dona estava tranquila em relação às ocupações de seu marido. O negócio estava florescendo e sua participação nos restaurantes era essencial.
buscar novos investimentos, agilizar os processos. Dona mesma havia aberto um estúdio de arte nessa época e também estava raramente em casa. Mas quando o estúdio começou a funcionar sem problemas, ela começou a notar que seu marido havia mudado. Era menos atencioso com ela e as crianças e parecia distraído. Foi aproximadamente na época em que ele rompeu com sua mãe, segundo suas histórias, disse ela a Anita. Não entendo, suspirou Anita. Por que ele precisava começar outro relacionamento? Ele tinha tudo. Provavelmente por isso, respondeu a senhora Moreira. Tinha tudo e ficou entediado. Queria aventura. Quando Dona tentou descobrir o que havia estado preocupando seu marido durante meses, ele de repente mudou, voltando a ser atencioso com sua esposa e filhos. Voltou a ser o de antes. Desde esse momento até agora, Andreu havia entrado repetidamente em tais fases de introspecção, evitando a interação com sua esposa. Parecia esquecer até mesmo sua existência. É assustador pensar quantas mais mulheres ele poderia ter enganado durante esse tempo. Quantos filhos poderia ter tido em outros lugares? Os olhos de Dona Moreira se encheram de lágrimas. Pediu algo forte para beber. Licor? Brande? Santos tirou um copo do armário e lhe serviu um pouco de licor. Ela o bebeu, fazendo uma careta enquanto comia um churro. Pela verdade e pela justiça, meus amigos. Ela começou a recolher suas coisas para ir para casa e Santos se ofereceu para levá-la. No caminho, compartilhou as circunstâncias sob as quais conheceu Andreu. A senhora Moreira ficou chocada com as palavras de seu marido, que revelavam um ódio pela vida rural compreensivelmente, lembrava-o de um erro que poderia surgir a qualquer momento e manchar sua reputação impecável, despojando-o de todos os seus benefícios. Dona decidiu que pediria o divórcio. Viver com um trapaceiro não era uma opção para ela. Ela compartilhou com Santos alguns detalhes interessantes sobre o destino de seu restaurante. Imediatamente após falar com ele, Henrique Calvo contatou Andreu e propôs comprar a velha cabana. Andreu aceitou. Claramente, o antigo proprietário agia em seu próprio interesse e por medo de que Santos decidisse reivindicar o restaurante, negociar com Andreu sobre investimentos e tornar-se novamente um sério concorrente. Era algo que Henrique Calvo não podia permitir. Decidiu que vender o restaurante seria uma perda menor. Também vendeu a laguna, que estava em decadência. Mudou-se para algum lugar perto do mar, no campo. Comprou uma casa e decidiu focar-se nos vinhedos e na saúde, o que não agradou sua jovem esposa. Parece que logo se divorciarão. Se despediram como velhos amigos. Dona Moreira ficou muito tempo no portão de sua casa, despedindo-se do senhor Somero enquanto ele se afastava em seu carro. Em casa, teve que passar muito tempo consolando Anita, que estava histérica e chorando. Todas as suas esperanças e sonhos sobre seu pai haviam desmoronado. Era uma pessoa terrível, sua esposa confirmou, chorou silenciosamente em seu travesseiro toda a noite, por isso pela manhã seu rosto estava severamente inchado pelas lágrimas. Mas à tarde, tendo tirado o dia de folga no trabalho, visitaram os túmulos de seus pais. Primeiro a mãe de Anita, depois os pais de Santos. Levaram flores frescas, falaram com eles de coração, pedindo sua intercessão e buscando perdão. E Anita seguiu em frente. Naquela noite, ela ria às gargalhadas das piadas contadas pela senhora Sivila, que veio averiguar que eventos interessantes estavam acontecendo na casa dos vizinhos, convidados misteriosos, lágrimas. Naturalmente, a família Somero lhe contou tudo, conscientes de que no dia seguinte todo o vilarejo saberia sobre Andreu. Bem merecido. Ao voltar do trabalho no dia seguinte, encontraram um carro familiar estacionado em sua casa. Dentro, Dona Moreira dormia no banco do motorista. Santos bateu na janela. Ela acordou, abriu os olhos relutantemente e piscou. Oh, é você. Estive esperando. Esperando por quê? Porque não foi à casa da vizinha, a senhora Sivila. Ela está sentada no banco ali, acenando. Provavelmente tem observado você por horas. Sim, me senti um pouco desconfortável, ela deu de ombros. Dona, tenho notícias sobre o restaurante e tudo. Tem um momento? O senhor e a senhora Somero convidaram Dona para um jantar, batatas guisadas com carne e uma salada de verduras frescas. A senhora Moreira se ofereceu para ajudar.
Arregaçou as mangas e cortou os legumes para a salada, enquanto Anita cozinhava e Santos descascava batatas. Ela também compartilhou suas notícias. Havia falado com Andreu naquela mesma noite. Disse-lhe tudo o que pensava dele e exigiu o divórcio. Também havia falado com seu pai. Ele estava furioso como um javali e decidiu tomar medidas para remover Andreu do negócio. Logo contatou um advogado para isso. Andreu inicialmente resistiu, negando qualquer culpa. Afirmou que Santos havia inventado a história da infidelidade e uma filha ilegítima para se vingar dele pelo restaurante e um rancor de longa data. Dona Moreira não se deixou enganar. Mostrou uma foto tirada em seu telefone de Andreu com a mãe de Anita. Foi então que ele começou a fraquejar. Começou a se desculpar, jurando que sempre havia amado apenas Dona e ninguém mais. Ela lhe ordenou que arrumasse suas coisas e fosse embora, o que ele fez com o rabo entre as pernas. É estranho, disse Dona depois de expulsá-lo. Pensei que choraria inconsolavelmente de dor, mas, pelo contrário, me senti tão aliviada como se tivesse me livrado do lixo. Anita riu. Dona Moreira olhou seriamente para Santos. Acho que vou devolver o restaurante para você, Santos. Santos, perplexo, a olhou fixamente. O quê? Vou devolver sua velha cabana. Meu pai diz que tem potencial. Ele costumava acompanhar seu progresso e o elogiava. Ficou muito decepcionado quando você vendeu seu negócio. Mas a laguna não tem chance alguma. Só serve para demolição e para alugar o terreno. Porque você mesma não o administra, insistiu Santos. Eu? Dona riu. Nunca gostei disso. Prefiro isto. Ela apontou para a salada. Gosto de cortar saladas. Todo esse negócio de gestão não é para mim, de jeito nenhum. Se você realmente me devolver o restaurante, disse Santos, mal acreditando em sua sorte, serei grato pelo resto da minha vida. Sério, sem brincadeiras. É meu bebê, meu querido bebê. Só certifique-se de não negligenciar seus próprios filhos por causa desse querido bebê, como alguns fazem, advertiu Dona, balançando o dedo. Jantaram discutindo planos futuros. Santos precisaria voltar à cidade se planejasse administrar o restaurante, mas algo dentro dele resistia desesperadamente a isso. Não queria voltar à sua vida anterior, o apartamento, a constante agitação, o dinheiro, o sucesso. Na casa de seus pais, com Anita, Santos era mais feliz do que nunca, e disse isso à Dona honestamente, sem reservas. Se você me devolver, contratarei um gerente e me afastarei. Acho que superei essa fase. Como quiser, Dona acenou com a mão despreocupadamente. Só não me faça administrá-lo. A senhora Moreira cumpriu sua promessa. Um mês depois, ele voltou a ser o diretor-geral. Recrutou um de seus antigos colegas como gerente. Viajava à cidade uma vez por mês para ver como as coisas iam e mantinha um controle rigoroso sobre a documentação. Mas isso era tudo. Não podia mergulhar completamente no negócio do restaurante. Anita estava esperando um filho. Renunciaram a seus empregos na fazenda. Dedicaram-se à apicultura e produziam mel. Vendo sua esposa passear pelo jardim com uma maçã na mão, Santos sorria e pensava em como todas as desgraças haviam valido a pena para terminar aqui, na casa de seus